Senhoras e senhores, membros da mesa, boa tarde a todos. Dando início aqui aos trabalhos da tarde de hoje, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos os congressistas e cumprimentar os meus colegas de mesa, Dr. Robson Maia Lins, doutora Fabiana Del Padre Tomé, doutora Maria Rita Ferragutti e doutor Cássio Scarpinella Bueno. Antes de passar a palavra ao primeiro palestrante, queria lembrar aos senhores que, ao final das exposições, é possível fazer perguntas, desde que por escrito. E também o IBET acabou de me informar que nós iremos sortear 3 livros sobre o contencioso tributário administrativo e judicial, estudos em homenagem a José Augusto Delgado. Dentre os coordenadores, temos o Dr. Robson Maia Lins. Assim, eu pediria que ficassem até o final e a gente realizasse o sorteio. Sem maiores delongas, passo a palavra à nossa primeira palestrante, doutora Fabiana Del Padre Tomé, que irá tratar sobre configuração do grupo econômico e responsabilidade tributária. Doutora Fabiana é professora e doutora pela PUC São Paulo, e autora dos livros Contribuições para a Seguridade Social e A Prova no Direito Tributário. Boa tarde a todos. É um imenso prazer participar deste já tradicionalíssimo 10º Congresso Nacional de Estudos Tributários. Eu quero agradecer a oportunidade e o empenho do professor Paulo de Barros Carvalho, da professora Priscila de Souza, cumprimentar os meus colegas Robson Maia Lins, Maria Ângela Lopes Paulino, Maria Rita Ferragutti, Cássio Scarpinella Bueno, e dizer que aqui é uma oportunidade para nós, como já foi mencionado, refletirmos sobre alguns pontos controversos e que vêm nos instigando, que vêm provocando polêmicas, de modo que esse tema, configuração do grupo econômico e responsabilidade tributária, ele acaba assumindo hoje, ao meu ver, uma grande importância, principalmente dado ao modo pelo qual ele vem sendo utilizado, modo qual vem sendo empregada essa determinada situação, né? Nós temos aqui na mesa a professora Maria Rita Ferragutti, inclusive, que é a grande especialista de responsabilidade tributária, quem eu já tive o prazer de escutar várias vezes sobre esse tema, que é extremamente complexo, envolve várias questões. Em algumas delas, nós não vamos entrar propriamente, como a questão do prazo prescricional para fins de redirecionamento de execução fiscal, que é uma outra questão que também decorre disso. Assim como a necessidade ou não de um processo autônomo para fim de atribuição de responsabilidade a empresas do grupo econômico, ou se isso poderia ser feito no bojo de uma execução fiscal, que nós sabemos tem um contraditório limitado, já que depende de um ônus por meio da penhora. Esses 2 pontos são extremamente controversos e atuais, mas, antes de chegar a eles, né, quer dizer, quem quer que se volte para o estudo dessa figura jurídica, se depare com um processo que diga respeito a grupo econômico, antes de questionar ou de argumentar se precisa de um processo específico ou qual é o prazo para fazer o redirecionamento, se é que é possível um mero redirecionamento de execução fiscal, precisa primeiro determinar o aspecto material, né? E é para ele que eu voltarei a atenção, principalmente pelo cenário atual, né? Em certa feita, há pouco tempo, dando uma palestra sobre o assunto, eu mencionei uma espécie de modismo. Assim, agora está na moda desconsideração da personalidade jurídica para atribuição de responsabilidade a grupo econômico, ou nem desconsideração, simplesmente atribuição de responsabilidade a grupo econômico. E, naquela ocasião, fui questionada. Não seria um modismo. Claro que uma pessoa, né, um funcionário, um agente da Receita Federal questionou, falou assim, não, isso não é um modismo. Isso é legislação, isso existe.
Ora, realmente, figura de grupo econômico existe na legislação. Atribuição de responsabilidade existe na legislação. Porém, o modo como isso vem sendo utilizado é que eu chamei de modismo. Modismo pelo uso intensivo, indevido, indiscriminado. Porque uma coisa é pegar a legislação, identificar os critérios pertinentes para a sua aplicação e efetuá-la. Outra coisa é utilizar um determinado instituto e, simplesmente pelo nome que ele assume, utilizando de certa retórica ou de certos argumentos, às vezes até preconceituosos, acaba se aplicando indiscriminadamente. Nós já passamos por isso em relação à responsabilidade dos sócios administradores. Ainda existe hoje, mas me parece que não tão modismo, não tão intensamente como já foi, que simplesmente uma empresa, por possuir débitos tributários, já implicava o redirecionamento para o sócio administrador para fins de exigência, atribuindo-lhe aquela responsabilidade. Com a atuação nesse âmbito, os estudos feitos pelos doutrinadores, as decisões do judiciário, inclusive do STJ, foi diminuindo o campo desse modismo, porque acabou identificando que não poderia simplesmente atribuir responsabilidade para alguém que é sócio de uma pessoa jurídica, porque tem personalidades distintas. Então, precisaria cumprir certos requisitos, identificar que ele atuaria de certo modo, conforme permitido pela legislação, né? E o artigo 135, inciso 3º do CTN, para poder lhe atribuir essa responsabilidade, porque ele teria praticado um ato ilícito. E isso em relação ao âmbito dos sócios e administradores, portanto, embora não possamos dizer que o assunto esteja resolvido, porque no direito nada está definitivamente resolvido, sempre há uma polêmica por trás de tudo, mas já temos essa redução da amplitude, né? Os juízes já vêm limitando, já vêm concedendo decisões em exceções de pré-executividade a respeito do assunto. Então, qual que é a nova descoberta? Nós temos o artigo 50 do Código Civil, que fala em desconsideração da personalidade jurídica. Então agora com o novo Código Civil, eu posso desconsiderar a personalidade jurídica. Ótimo! Mas precisamos aplicar isso no direito tributário, né? Aquela norma de direito civil, será que dá para aplicar? Mas nós temos um fundamento no direito tributário. O artigo 124, inciso 1º do CTN, porque lá prescreve que a responsabilidade será solidária quando houver interesse comum. Pronto, resolvida a situação. Eu tenho uma previsão na legislação civil que admite a desconsideração da personalidade jurídica. Eu tenho uma previsão no direito tributário que fala que quando tem interesse comum, atribui-se responsabilidade solidária. E para complicar ainda mais a situação, ou não, né, um dos argumentos que o fisco também utiliza, é que existem hoje normas contábeis de consolidação, dizendo que as empresas, em determinadas situações, devem, quando configurado grupo econômico, apresentar uma consolidação contábil. Apesar dessa legislação, nós vamos ver, ela deixar clara que uma coisa é a entidade contábil consolidada e outra coisa as entidades legais, controladoras e controladas. E aqui eu estou trazendo para nós fixarmos esse panorama atual apenas as questões jurídicas, ainda que eu diria, a respeito do assunto. Isso sem falar em outras situações em que nós vemos esse interesse comum caracterizado simplesmente pela presença em ambas as sociedades. Ora, duas empresas distintas, mas têm o mesmo sócio. Então tem interesse comum, né? Tem o mesmo sócio para ambas. Ou então, pior ainda, a figura que, em nome de um grupo econômico, acabou sendo ainda desvirtuada, que nós acabamos ouvindo falar de grupo familiar. O pai tem uma empresa, o filho tem outra, o irmão tem outra, o tio tem outra, o avô tem outra. Né? Então, há um interesse comum, é um grupo familiar que se formou, todo mundo responde por tudo, inclusive com seus bens pessoais. Esse emaranhado, essa atribuição indiscriminada, não tem consistência, não tem como subsistir no nosso ordenamento. Isso ainda considerando as decisões que já foram dadas quanto ao sócio administrador de uma certa empresa. Se assim é, em relação ao sócio administrador de uma empresa, por que seria diferente quando eu estou falando de pessoas jurídicas distintas? Nós podemos
para falar de grupo econômico, para tentar dar uma definição, se nós formos para normas contábeis, nós vamos ver que grupo econômico diz respeito àquela em que eu tenho um controlador e um controlado. Se nós formos para concorrencial, nós vamos ver que um dos requisitos para falar em grupo econômico é uma influência dominante. Então, precisaria ter esse poder de gerência, de gestão, de interferência de uma empresa ou em outra. E se nós formos para a lei das SAs, nós vemos aqui uma definição que podemos atribuir a figura de grupo econômicos, que diz respeito exatamente a controladoras e controladas, que combinem recursos e esforços para atingir determinados objetivos ou para praticar empreendimentos comuns. Provavelmente, essas referências que deram margem àquela atribuição. Então, se são empresas de um grupo econômico, então elas praticam atividades, empreendimentos comuns, unem esforços. Então, tem interesse comum. Devem ser consideradas para fins de tributação como se uma entidade apenas fossem. Mas espera aí, uma coisa é eu fazer referência aos requisitos para a configuração de grupo econômico. Ou seja, uma figura que com a abertura do capital, a atribuição de ações, o negócio de títulos vem se implementando, que é os sócios serem pessoas jurídicas. Então, vejam por que daquele comparativo logo no início. Porque nós temos uma posição do STJ dizendo que o sócio tem uma característica, tem uma personalidade distinta da pessoa jurídica, então, portanto, não responde pelos débitos dessa, salvo quando agir com ato ilícito, excesso de poderes, infração de lei, que não é mero inadimplemento, e infração do contrato social. Ora, aqui, quando eu tenho grupo econômico, é uma empresa sendo sócia de outra. Sócia majoritária ou minoritária, conforme controladora ou conforme controlada. E que, portanto, exerce essa influência dominante, tem essa direção, tem esse controle, tem esse poder, como um sócio faz. Só que se isso não é suficiente para atribuição de responsabilidade para um sócio, para um administrador, por que seria para uma pessoa jurídica, para uma empresa que atua aqui como sócio, como administrador? Então, vamos voltar nossa atenção para aqueles 3 argumentos que eu selecionei e que são mais comumente empregados pelo fisco. Primeiro, o artigo 124, inciso 1º do CTN, que fala do interesse comum. Só que interesse comum é esse? Uma coisa é o interesse comum econômico, outra coisa é o interesse comum jurídico. Quando nós vamos lá para o artigo 265 da Lei das SAs, ela está falando do aspecto econômico. Por isso que é um grupo econômico. Porque são empresas distintas, que têm personalidades jurídicas distintas, mas que conjugam esforços porque ambos obterão, de algum modo, um resultado econômico, benéfico ou prejudicial, conforme haja lucro e prejuízo, daquela determinada situação. Se assim pensarmos, fazendo comparativo novamente com o sócio e pessoa jurídica, é claro que o sócio também atua, o administrador também atua, para que a pessoa jurídica vá bem, para que ela tenha lucros. Porque aquilo lá, no final das contas, quando for fazer a distribuição dos lucros aos sócios, ele vai também auferir as consequências daquela situação. Se houver prejuízos, a empresa vier a falir, a fechar, ele vai ter consequências daquela situação. Então, o aspecto econômico pode ser um critério para a determinação de um grupo econômico e, portanto, até de normas contábeis que disciplinem a sua exteriorização de riqueza, para que os terceiros, os investidores, aqueles que tenham interesses nas suas ações, nos seus títulos, saibam a situação não só da controladora como da controlada, ou não só da controlada como da controladora, porque eles vão ter que ter uma visão geral para ter consciência ao tomar a decisão se irão investir ou não naquilo ali. Agora, em termos jurídicos, interesse comum é outra coisa. Para tentarmos visualizar isso, eu trouxe aqui a referência à regra matriz de incidência tributária e eu trouxe aqui também as referências à regra matriz de responsabilidade tributária. Na regra matriz de incidência tributária, vejam, nós temos a hipótese aqui, a descrição de um sinal de riqueza que, se acontecido, dá origem a uma obrigação tributária. Para que isso tenha essa obrigação, vai surgir a relação entre aquele que praticou o fato, sujeito passivo,
e aquele que é o titular da exigência tributária, sujeito ativo. Há interesse comum aqui? Poderia eu dizer que há interesse comum entre o sujeito ativo e o sujeito passivo? Ambos, de certo modo, acabam tendo interesse naquela situação, porque praticada uma circulação de mercadorias, por exemplo, vai surgir um débito tributário em que um vai ter que pagar, o outro vai ter que exigir. Ou mais ainda, se eu for antes, né, no fato negocial que teria dado origem àquilo, haveria um interesse comum entre vendedor e entre comprador, porque o vendedor quer receber o valor pela venda da mercadoria e o comprador despende os recursos para receber a mercadoria. Portanto, ambos têm interesse naquele negócio jurídico. Só que esse interesse comum, vejam, não é jurídico, é econômico. Juridicamente aqui, quem é que está envolvido na situação? Quem praticou o fato signo presuntivo de riqueza, que é quem vai figurar como sujeito passivo. Portanto, o débito, nessa situação, é dele. E se eu tiver, quando é que eu vou ter, então, um interesse comum que caracterize a sujeição passiva solidária? Quando essa hipótese de incidência aqui, que consiste nesse fato signo presuntivo de riqueza, for praticado por dois sujeitos. Veja, eu vou ter o sujeito passivo da exação, digamos que seja o ICMS, então vai ser o Estado, em relação com quem? Com dois sujeitos passivos, porque foram dois sujeitos passivos que praticaram aqui o fato signo presuntivo de riqueza. Então, juridicamente, ambos deram causa para essa obrigação. Logo, neste caso, há interesse comum. Então, uma primeira ressalva que eu faço quanto a esse interesse comum é que o artigo 124, ele não diz respeito especificamente à solidariedade. Ele está falando da sujeição passiva. E a sujeição passiva pode ser, quando prevista na lei, em várias modalidades, até o CTN fala que o sujeito passivo pode ser responsável ou contribuinte, então, inclusive, o responsável ou será apenas quando previsto na lei, ou quando houver interesse comum, que é o caso dos sujeitos passivos normais que praticam o fato jurídico tributário. Nas outras hipóteses de responsabilidade propriamente dita, é a lei que estabelece. E vai dizer, em cada caso, se vai ser exclusiva, se vai ser subsidiária ou se vai ser solidária. Então, não se aplica para essa hipótese aqui o artigo 124, inciso 1º. Para que ele pudesse ser aplicado, nós teríamos que ter aquela participação conjunta que leva ao interesse jurídico. Então, consideremos o quê? Que a responsabilidade tributária, para que ela seja desencadeada, eu tenho que ter um fato que desencadeou a obrigação tributária, mais um ilícito praticado por alguém, né? Então, o sujeito deixou de zelar pelo cumprimento de uma obrigação tributária, quando é obrigação de terceiros, ou, no caso dos sócios administradores, ele agiu ilicitamente com aquele excesso de poderes, infração de lei ou infração de contrato social. Então, se eu tiver essa situação, obrigação tributária, mais um ilícito praticado por alguém, este alguém que praticou o ilícito que está previsto na legislação será posto como responsável tributário. E essa responsabilidade será solidária em relação ao contribuinte originário, quando a lei assim o dispuser. E será solidária aqui em relação a dois responsáveis entre si, quando ambos tiverem praticado o fato jurídico. Então, tanto o responsável tributário 1 como o responsável tributário 2 praticaram o ilícito. Logo, a responsabilidade é solidária a eles. Então, vejam, esse interesse comum, ele não decorre do mero interesse econômico, somente quando este interesse tenha sido juridicizado, seja pela prática de um ilícito, seja por alguma outra relação que o sujeito tenha com o contribuinte. Portanto, a mera referência ao artigo 124, inciso 1º, para justificar a atribuição de responsabilidade para empresas de um grupo econômico, ou seja, uma empresa que é controlada de outra ou que é controladora de outra, isso não se justifica. E nem é grupo econômico, quero voltar a lembrar, se forem duas empresas que não têm influência dominante entre si, não são controladas nem controladoras, mas simplesmente têm sócios em comum. Aí não entra nem nessa história aqui, porque simplesmente são pessoas jurídicas distintas, né? Sobre esse assunto, o STJ tem algumas manifestações.
Então, aqui, neste julgado que eu trago, que depois estará à disposição de todos vocês por meio do IBET, o STJ ele disse claramente, ao examinar uma situação, julgada de 2009, envolvendo grupo econômico, que para que eu tenha responsabilidade solidária, e no caso aqui é de ISS, essa responsabilidade solidária precisaria o quê? Que as duas pessoas fossem prestadoras de um único exercício. É isso que configura aquele interesse comum referido no artigo 124 do CTN. E que esse interesse qualificado pela legislação, esse interesse comum qualificado pelo CTN, não é o mero interesse econômico resultante do proveito econômico do fato gerador, mas que é um interesse jurídico, ou seja, consistente na atuação conjunta, na atuação daqueles dois sujeitos na prática daquele fato que desencadeou a obrigação tributária. Aqui, mais um julgado também do STJ, de 2008, também referindo a necessidade de que, para que eu fale em responsabilidade solidária, é preciso que ambos pratiquem conjuntamente o fato desencadeador. Então, aqui ele também estava examinando uma situação de execução contra empresas pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro. Ou seja, não basta que elas pertençam ao mesmo do grupo econômico, é preciso que elas participem conjuntamente daquele fato. Seja pertencentes ao mesmo grupo ou não, isso não retira a sua autonomia, isso não altera o caráter de sua personalidade jurídica e, portanto, não possibilita que se atribua indistintamente a uma ou a outra essa responsabilidade. Solidariedade por interesse comum exige que dois ou mais sujeitos pratiquem conjuntamente o fato jurídico tributário desencadeador da obrigação. Ainda nessa sequência, decorrência, portanto, dessa autonomia das pessoas jurídicas, que nós vimos falando. Olha, pessoa jurídica e o sócio que o integra são pessoas distintas. O direito assim estipula deveres, estipula direitos distintos para cada qual. Se essas pessoas que sejam, portanto, ligadas entre si na qualidade de controladas ou controladoras, são pessoas jurídicas, do mesmo modo, cada qual tem a sua personalidade própria, cada qual tem os seus sócios, cada qual tem a sua administração, cada qual tem a sua apuração financeira, seus lucros, seus prejuízos, seu faturamento e assim por diante. Mas, para colocar um pouquinho mais de pimenta nessa discussão jurídica, vêm as normas contábeis, né? Ultimamente, tem havido uma série de alterações em relação à normatização contábil e, por conseguinte, uma série de discussões dos seus reflexos no mundo jurídico. Assim foi com o ágio, por exemplo, e assim é com a questão das demonstrações contábeis. Porque o pronunciamento técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, número 36, que tem essa função de emitir esses pronunciamentos para que haja uma uniformização da contabilidade, né? Portanto, estando de acordo com as normas internacionais, e que decorre de uma necessidade, como eu já mencionei, dessa globalização. Então, as empresas hoje, elas acabam sendo globalizadas. Então, nós temos aqui quantas multinacionais ou quantas empresas nacionais com investimento de capital estrangeiro, ou investimento do capital nacional mesmo que seja. Mas essa abertura do capital para fins de investimento exige que haja uma transparência ou uma maior visualização da situação econômica daquela empresa. E procura-se cada vez mais que isso se aproxime o máximo possível da realidade daquela empresa, evitando o quê? Mascaramento. Né? Então, de repente, eu tenho várias empresas que são ligadas entre si e uma delas está passando por uma dificuldade econômica e as outras não. Então, talvez um determinado sujeito resolva fazer o investimento daquela que está tudo ótimo, maravilha, só que ela é sócia majoritária daquela que está com problema. Então, quando ela tiver efetivamente esses problemas atingindo o seu patrimônio, atingindo os seus ativos, aquela controladora ou aquele sujeito que tem seus investimentos maciços aqui, acabará sofrendo as consequências.
E aí, o investidor, que achou que estivesse num campo sólido, né, seguro, porque as demonstrações contábeis estavam demonstrando que estava tudo ótimo, pode investir aqui, que está tudo certo, você não vai ter grandes problemas, acaba tendo essa surpresa nada agradável de se deparar com uma situação totalmente reversa daquela que entendeu. Então, esse pronunciamento técnico, ele, dentre suas disposições, estipula que a controladora deve apresentar as suas demonstrações consolidadas, né? E também, seguindo a sequência, né, a NPC do IBRACON, número 21, também ao dispor sobre normas de consolidação, também faz essa referência a necessidade o quê? De apresentar uma demonstração contábil conjunto daquelas empresas. Mas, aí eu trouxe alguns trechos aqui que chamam a atenção de que mesmo as normas contábeis, que mesmo se quisessem, não teriam um condão de alterar a autonomia jurídica das pessoas, das empresas, né, porque elas são reguladas, como nós falamos, pelo direito, pelo ordenamento jurídico, né? Ainda que o quisessem, não poderiam. Mas a NPC número 21 deixa evidente que nem foi essa a intenção. Em nenhum momento a legislação contábil ou o comitê de pronunciamentos contábeis acabou fazendo ou pretendendo fazer uma confusão entre as pessoas jurídicas que sejam ligadas entre si. Então aqui vocês estão vendo referências expressas de que não se confundem as demonstrações contábeis consolidadas de um grupo de empresa com as demonstrações contábeis de cada uma dessas empresas. Ora, então elas precisarão manter cada qual a sua demonstração contábil e cada qual a sua tributação, cada qual a sua atuação como pessoas jurídicas distintas que são. Inclusive, o item 3 faz referência que se trata de entidades legais consideradas separadamente, mas que apenas para esse fins de consolidação e, portanto, de uniformização dos procedimentos contábeis, deverão, além da sua contabilidade individualizada, que realmente demonstra o que cada uma pratica, uma outra consolidação, que vai trazer as demonstrações de todas as empresas pertencentes ao grupo econômico. Então, essas disposições, essas normas contábeis, elas, além de não terem o condão de regular, de alterar a disciplina jurídica da personalidade dos entes, ela nem pretendeu fazer isso. E o último argumento, que é o artigo 50 do Código Civil. Inteiramente aplicável, esse sim, ao meu ver. Só que aí eu faria até uma outra referência, né? Porque uma questão poderia ser, isso aí é lei ordinária, Código Civil é lei ordinária, não é lei complementar. E responsabilidade tributária, segundo o artigo 146 do CTN, já que vai disciplinar sobre sujeitos passivos, deve ser posta por lei complementar. Senão, já pensou? Cada legislação ordinária de cada ente dispondo sobre a responsabilidade de um modo? Então, será que esse artigo 50 se aplica para a esfera tributária, já que é lei ordinária? Eu diria sim. Minha opinião é de que se aplica sim. Por quê? Ele não está disciplinando responsabilidade tributária. Ele está disciplinando responsabilidade por débito próprio. Porque o que ele está falando aqui? Nem precisava desse dispositivo, essa é a verdade, né? O artigo 167 do Código Civil já resolveria o problema, que é aquele que fala da simulação. Vejam o teor desse artigo. Em caso de abuso da personalidade, então, ele possibilita aqui a desconsideração da personalidade jurídica quando houver o abuso da personalidade. Só que, por outro lado, ele não deixa aberto ao intérprete, ao aplicador do direito, o critério para falar o que é abuso da personalidade, né? Porque muitas vezes nós vemos, principalmente quando se fala de planejamento tributário, a referência abuso de forma. Então, abuso de personalidade seria um abuso de forma. Então, criar uma empresa para pagar menos tributo seria um abuso de forma? Seria um abuso de personalidade? Não. Porque aqui ele está falando claramente o que é abuso de personalidade. Quando houver esse abuso de personalidade, que é caracterizado pelo quê? Pelo desvio de finalidade. Então, eu constituo uma pessoa jurídica dizendo que para ela praticar uma atividade X, mas isso é só de fachada.
Isso é simulatório e ela pratica atividades outras, né? Em nome dos sócios, em nome de terceiros, não atua naquilo que ela foi criada efetivamente. Ou pela confusão patrimonial. Que confusão patrimonial é essa? Bom, eu tenho controladora, eu tenho controlada, que, apesar de serem pessoas jurídicas distintas, o caixa delas, o dinheiro, o faturamento, os funcionários, é uma mistura só, né? Então, quer dizer, é uma situação, em ambos os casos, que nós temos simulação. Então, esse dispositivo, o que eu interpreto é de que ele, de um outro modo, sendo específico para a desconsideração das personalidades jurídicas, traz a figura da simulação. Será uma personalidade jurídica, ou seja, será uma empresa de fachada, vamos dizer na linguagem vulgar, ou uma empresa simulatória, quando ela, apesar de existir formalmente, registrada, tem ali a sua contabilidade, mas vai se verificar a fundo com a linguagem das provas e se identifica que aqueles recursos são utilizados indistintamente por uma empresa ou por outra, uma vende o serviço e a outra que executa, sem que haja um contrato próprio regulando essa situação. Ou seja, são pessoas jurídicas distintas, mas que atuam como se uma fosse. Ora, se elas atuam como se uma fosse, então ambas estão praticando o fato jurídico tributário. Então, eu não estou nem diante de uma situação que é responsabilidade tributária. É uma situação que é de desconsideração de um ato simulado para ir naquele ato que foi dissimulado, que é várias pessoas exercendo conjunto aquele fato jurídico tributário, e aí sim eu caio na responsabilidade solidária, já que são dois sujeitos que agem como um só, ambos praticam o fato jurídico tributário. Então, a conclusão, já chegando ao final dessa exposição, é de que o artigo 50, ele tem sim essa aplicação, mas também não pode ser uma aplicação indistinta, né? Uma coisa que eu venho apregoando há muito tempo é que os lançamentos, os autos de infração, para serem realizados, precisam ter como motivação a linguagem das provas dos fatos que lhe dão ensejo. E aqui, tratando-se de uma desconsideração de personalidade jurídica, é preciso, portanto, que haja prova não apenas da obrigação tributária, porque a prova do fato jurídico que ocasiona e quantifica aquela obrigação tributária, ela leva a um débito do contribuinte, daquele que praticou o fato. Agora, se eu quero chamar outras empresas a título de desconsideração da personalidade jurídica, a título de aplicação do artigo 50 do CTN, é necessário provar que houve esse desvio de finalidade ou que houve essa confusão patrimonial. Então, já no auto de infração, o que vai levar a consequências quando os senhores vierem a examinar a necessidade ou não de um outro processo autônomo, que, ao meu ver, seria necessário, sim. Precisaria, portanto, haver a identificação desses fatos ilícitos, simulatórios, que dão ensejo a esse desvio de finalidade e que, mais que isso, vejam esse julgado do STJ, ele faz referência que seja decorrente de fraude, abuso de direito e má-fé com prejuízos a terceiros. Então, além do artigo 50 do Código Civil, que traz aqui os requisitos que são alternativos. Então, para aplicar o artigo 50 do Código Civil e, portanto, desconsiderar a personalidade jurídica, para poder atribuir a uma empresa pertencente ao grupo econômico de outra que é devedora a responsabilidade por um débito tributário, é preciso provar que houve um ato simulatório, consistente ou no desvio de finalidade ou na confusão patrimonial, porque ambos implicam uma simulação de uma pessoa jurídica que efetivamente não atua, não existe. Mas não é só isso. Por quê? Porque é necessário que essa desconsideração seja feita para evitar o prejuízo aos credores. É assim que fala o Código Civil. Então, desse modo, é preciso que tenha um outro requisito, e esse é cumulativo com o primeiro, que inexistam bens no ativo patrimonial
do devedor que sejam suficientes à satisfação do débito tributário. Isso serve para configurar um outro elemento que eu considero imprescindível, que é o dolo, que está representado, já que dolo é intencionalidade, né? Como é que eu vou demonstrar a intenção de alguém? Ora, se o sujeito tinha, apesar da confusão patrimonial, apesar do desvio de finalidade, a empresa mantinha em seu patrimônio bens suficientes à satisfação do débito, na execução fiscal os oferece em penhora, então esse ilícito de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial não teve a intenção de fraudar os credores. Pode ter sido um equívoco, sabe-se lá. Mas não teve essa intenção, tanto que existem ativos suficientes para a satisfação do débito. Apenas quando inexistam esses ativos, portanto, é que se pode ir a esses integrantes do grupo econômico que tenham praticado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. E eu enalteço isso porque, às vezes, nós encontramos redirecionamento de execução fiscal em que o executado ofereceu bens à penhora, mas a Fazenda não gostou, né? Não achou que aquilo ali seria vamos dizer, traria grandes prejuízos àquela empresa. Em que sentido? Ela ofereceu esses bens que ela mesma produz, né? Linhotes de ferro. Então, ela não vai se esforçar para pagar, nós vamos ter que penhorar isso aqui, fazer leilão, vender esses linhotes de ferro. Quem que vai querer comprar isso aqui? Então, vai ser uma dificuldade muito grande. Então, vamos logo lá na outra empresa que tem dinheiro, para a gente penhorar dinheiro, para penhorar imóvel, para penhorar outras coisas. Não estou dizendo que seja sempre assim, mas é uma ocasião muito comum também. E que não me parece esteja correto, exatamente porque eu tenho este ativo para a satisfação do débito. Agora, outra coisa é oferecer algo a título de penhora de satisfação do débito, mas que efetivamente não tem um valor de mercado. Aí é outra história que depende de prova. Então, cabe à Fazenda mostrar, olha, ele ofereceu esses bens à penhora, mas isso aqui eu não vou conseguir vender no mercado, porque ninguém mais utiliza esse tipo de bem. É só essa empresa que o industrializa, é só essa empresa que o produz. Então, quem é que vai querer comprar? Logo, isso não tem valor de mercado. Logo, não cumpre esse requisito de ser um bem do ativo patrimonial suficiente à satisfação do débito. Então, é necessário que um desses dois requisitos esteja presente e, cumulado com ele, esse segundo requisito aqui, né? E, nesse sentido, já para encerrarmos esta exposição, também temos aqui decisões do STJ. Essa aqui de 2011, fazendo referência de que o Código Civil exige dois requisitos. Inexistência de bens no ativo para satisfação do débito. E um outro, que é subjetivo, que é a colocação desses bens no patrimônio do particular do sócio, que evidencia aquela confusão patrimonial. E também, nessa mesma linha de sentido, também não pode ser aplicada a teoria da desconsideração da personalidade jurídica se a pessoa jurídica estiver insolvente apenas. É preciso que ela esteja insolvente, ou seja, não tenha ativos para satisfazer aquele débito tributário, mas que ela também tenha agido ilicitamente. E qual ilícito é esse? Aquela simulação, consistente no desvio de finalidade ou na demonstração de confusão patrimonial. Bom, esses, portanto, são os principais requisitos que me parecem para nós começarmos uma discussão sobre esse assunto. Então, como eu disse logo no início, esses não são os pontos que esgotam o tema. Há muitos outros ainda envolvidos, principalmente nos aspectos processuais. Mas só se pode chegar à situação processual se ultrapassada essa situação material. Por isso, me parece que seja requisito imprescindível para possibilidade de atribuição de responsabilidade à empresa do grupo econômico, que, ao meu modo de ver, não é uma responsabilidade tributária no sentido de um terceiro que praticou um ilícito, mas acaba sendo uma desconsideração de empresas de fachada, meramente simulatórias, e, portanto, os débitos são débitos próprios daquele sujeito que ele praticou conjuntamente com outro, tendo em vista o seu desvio de finalidade ou sua confusão patrimonial, e que aí sim, nesse sentido, aplica-se o 124, inciso 1º, em razão daquele interesse jurídico. Muito obrigada a todos.
professora? Dando continuidade ao tema da mesa, controvérsias atuais da responsabilidade de compensação, brilhantemente inaugurado pela professora Fabiana, convido agora a professora Maria Rita, que irá palestrar sobre responsabilidade na sucessão. A professora Maria Rita é livre docente pela USP, mestre e doutora pela PUC, professora do IBET e autora dos livros Presunções no Direito Tributário e Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. Boa tarde. É com imensa satisfação que eu participo com vocês do 10º Congresso de Direito Tributário do IBET. Eu reforço as palavras da professora Fabiana no sentido de agradecer e cumprimentar os professores Paulo de Barros Carvalho e a Priscila de Souza. Gostaria também de registrar que a minha satisfação é ainda maior por ter a oportunidade de participar de uma mesa de debates compostas pelos meus queridos amigos e professores Robson, Maia Lins, Fabiana Tomé, a Mariângela e o Cássio, né? Aproveito também para cumprimentar a Fabiana e dizer que eu compartilho com você no sentido de que responsabilidade de grupo econômico é sim o assunto da moda e isso de forma alguma o torna menos importante ou transforma em modismo. Eu acho que a realidade evolui, o direito evolui, como nós sabemos, não na mesma velocidade, mas é uma constatação que hoje a preocupação quando se estuda e se milita no direito tributário é com formação de grupos econômicos e redirecionamento da execução fiscal nessa perspectiva, não mais com o administrador pessoa física, uma vez que em regra, os administradores pessoas físicas não possuem mais patrimônio em seu nome. Esse patrimônio já foi transferido para sucessores por meio de adiantamento de legítima, ou foram feitos holdings patrimoniais ou estruturados grupos empresariais. Então, o foco daquele que estuda e daquele que trabalha com o direito tributário, quando nós falamos em responsabilidade tributária, sem dúvida alguma, é grupo econômico e é, sim, o assunto da moda. Mas isso não diminui nada a importância aí da minha exposição, que é a responsabilidade na sucessão. Eu elegi, uma vez que são diversos os aspectos que podem ser abordados, né, com vocês, eu elegi 2 pontos que eu considero muito importantes. O primeiro deles trata da responsabilidade nas organizações societárias, com um foco maior na cisão, que é a forma de organização que causa mais polêmica. E o segundo ponto, que eu entendo que necessite, né, de uma reflexão maior da nossa parte, é a sucessão no caso de aquisição de estabelecimentos. Aí existe, né, muita arbitrariedade por parte do fisco, muita arbitrariedade por parte dos contribuintes, então é necessário conhecer a legislação, entender como a jurisprudência está se portando e analisar o conjunto fático probatório, que é ele, na grande parte das vezes, que vai conseguir traçar para a gente um norte seguro no sentido de ser correto, né, o emprego da responsabilidade tributária na sucessão de estabelecimentos, normalmente parcial de estabelecimentos, né? Não na aquisição total do estabelecimento, que aí não há muita controvérsia, mas na aquisição parcial. Então, eu adquiro uma carteira de clientes ou eu adquiro um único estabelecimento que integra uma pessoa jurídica com inúmeros estabelecimentos no território nacional inteiro. Então, assim, nesses casos, como fica a responsabilidade tributária? Então, meu escopo aqui hoje é tratar dessas 2 perspectivas, tá? Eu inicio com vocês apenas fazendo referência aqui aos artigos do Código Tributário Nacional que tratam do tema, né, o 129 ao 133. Como vocês sabem, responsabilidade por sucessão. Sucessão significa transferência, né, da obrigação de quitar um débito de uma pessoa para outra. No caso da responsabilidade tributária, esse débito que legitima essa transferência é um fato não tributário, necessariamente previsto em lei. E aqui eu cito 2 exemplos. Temos no caso da incorporação, então a devedora é incorporada por uma outra empresa, esse passivo fiscal ele é transferido para a incorporadora por meio da sucessão universal, todos os direitos e obrigações.
E um segundo caso, que também é muito comum, é na aquisição de imóveis. Então, eu adquiro um imóvel no dia 1º de fevereiro, não sou contribuinte daquele exercício do IPTU, imaginando que seja um imóvel localizado na zona urbana do município de São Paulo, porém, por força de uma disposição legal, pelo fato de eu adquirir um imóvel com dívida, eu sucedo na obrigação de pagar esse passivo fiscal. Então, são duas situações. Temos situações inter vivos e causa-mortes. Eu sou devedora, venho a falecer, aí o espólio, né, ele sucede na dívida até o montante do quinhão para que essa dívida seja quitada. Então, eu posso ter um não desaparecimento do devedor. No caso da incorporação, eu tenho desaparecimento. No caso do falecimento, eu tenho o desaparecimento. No caso da compra do imóvel com débito, eu não tenho o desaparecimento. No caso de uma cisão parcial, eu não tenho o desaparecimento. Então, são duas formas possíveis, tá? Com desaparecimento ou não do devedor originário, a depender do caso concreto. Regra geral, para qualquer tipo de responsabilidade por sucessão. O sucessor, ele responsabiliza-se pelo passivo fiscal existente na data do evento. Evento entendido como um fato não tributário que autoriza a sucessão. Até aproximadamente 3 anos, nós tínhamos muito na jurisprudência decisões no sentido de que débito existente é o débito constituído na data do evento. Então, nós poderíamos ter fato gerador ocorrido, praticado pela empresa A, por exemplo, no exercício de 2011. Essa empresa ela é incorporada em 2013. A empresa não constituiu o crédito, deveria ter feito, não o fez, não foi lavrado o auto de infração até o momento da incorporação, e esse auto foi lavrado 1 ano após, dentro do período decadencial, corretamente, ok? 3 anos após o fato gerador e 2 anos após, 1 ano após a incorporação, né? Esse débito seria objeto de sucessão? O STJ entendia que não, porque débito existente deveria ser entendido como débito formalizado no momento do negócio jurídico, ok? Eu nunca concordei com isso. Na minha visão, o débito existente, ele diz respeito, no Código Tributário Nacional, a evento e não fato jurídico. Então, são fatos geradores praticados até a data do ato societário, do ato não tributário que origina essa sucessão, independentemente da constituição do crédito em si, por meio da linguagem, ser feita no momento posterior. O que fundamentou sempre o meu entendimento nesse sentido é de que o Código Tributário ele não prevê uma situação de anistia, né, para essas situações. E ele, por diversas vezes, trata de crédito existente como evento tributário e não como fato jurídico. Então, não haveria razão, interpretando sistematicamente o Código Tributário Nacional, para se defender que só autos lavrados seriam passíveis de sucessão. De 3 anos para cá, o STJ alterou o seu entendimento e hoje prevalece a decisão no sentido de que basta a prática do fato gerador que teremos aí sucessão tributária. Analisando o artigo 132 do CTN, que é o primeiro deles, analisarei com vocês, como eu disse, 2. O primeiro deles, artigo 132, que trata da sucessão no caso de reorganização societária. Se vocês analisarem o caput, ele prescreve que a pessoa jurídica que resultar da fusão, transformação e incorporação é responsável pelos tributos devidos até a data do ato, pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. E o disposto nesse artigo aplica-se quando houver continuidade da atividade. Então, o artigo 132 do CTN prescreve o quê? Possibilidade de sucessão do passivo fiscal, no caso de fusão, transformação e incorporação, quando houver continuidade da atividade. Nesse sentido, não basta a realização de um negócio jurídico. Então, não basta que eu incorpore uma sociedade e deixe de exercer aquele negócio. Eu preciso incorporá-la e continuar com as minhas atividades, ok? É um primeiro pressuposto, previsto no parágrafo 1º, no parágrafo único do artigo 132. Segundo ponto que eu trago a vocês.
Analisando o caput, vocês verificam que são 3 os negócios jurídicos aqui contemplados: fusão, transformação e incorporação. Eu inicio com vocês pela transformação. Transformação é forma de reorganização societária? Não. Okay? Transformação é alteração da espécie societária. Meu escritório hoje, minha empresa hoje é limitada. Eu decido, por um motivo qualquer, transformá-la numa sociedade por ações. Essa transformação enquadra-se na transformação societária aqui referida. Mas eu não tenho alteração de devedor. O que acontece é que antes era limitada e passou a ser SA, vice-versa, ou qualquer outra espécie prevista no Código Civil. Mas não há alteração de personalidade jurídica. Portanto, a rigor, não se trata aqui de sucessão tributária. O devedor permanece integralmente o mesmo. O CNPJ é o mesmo, não há mudança de CNPJ com transformação, não é nada disso. Há uma atecnia no Código Tributário Nacional, ok? Onde há sucessão? Na fusão e na incorporação. Como vocês sabem, tanto a fusão quanto a incorporação, elas são consideradas, né, pela doutrina e pela jurisprudência, como atos de concentração. Então, eu tenho aqui efeitos extintivos associativos. Eu tenho uma sociedade que é extinta para a criação de outra, por meio dessa associação, ok? Sempre existe o desaparecimento de alguma delas e a criação de uma sociedade nova. Na fusão, cria-se uma sociedade a partir de 2 já existentes. Então, eu tenho a sociedade A e a sociedade B. Se unem por meio de um negócio jurídico denominado fusão e criam uma nova sociedade. Na incorporação, temos também 2 sociedades, mas uma delas incorpora a outra. Então, eu terei a extinção de apenas uma. Na fusão, as 2 extinguem-se. Tem uma sociedade A e B, se juntam e criam a C. Na incorporação, A e B, a B é extinta e a A tem um aumento de capital em função dessa incorporação. Tranquila a sucessão nesses casos, a legislação estabelece sucessão universal, todos os direitos e as obrigações são transferidos, dentre eles passivo fiscal e direito ao crédito tributário. O problema da sucessão é no caso da cisão. Por que a cisão ela pode ser interpretada aí como um problema? Tá? Porque o artigo 132 não faz referência em seu caput a este negócio jurídico. Então, analisando novamente, há previsão de sucessão no caso de fusão, transformação e incorporação. Cisão não se encontra contemplada no artigo 132 do CTN. Corre que, como vocês sabem, a professora Fabiana também mencionou, responsabilidade tributária deve ser regida por meio de lei complementar, artigo 1463 da Constituição Federal. Não existe lei complementar prevendo a cisão como forma de responsabilidade tributária por sucessão. Diante disso, nós temos 2 alternativas, e somente 2. Ou não há responsabilidade por sucessão na cisão, em primeira corrente, em função da ausência de lei complementar prevendo a cisão, ou e aí só precisamos construir um argumento para defender que porque ou eu entendo que a lei complementar é desnecessária, ou eu identifico algum outro argumento, ok? Mas nós temos aí apenas 2 alternativas, né? Que é a corrente 1 e a corrente 2. A primeira que defende a inconstitucionalidade da responsabilidade no caso da cisão. Ela se pauta efetivamente na ausência de lei complementar. Então, todos os autos de infração lavrados, esses autos de ágio, essas incorporações que nós estamos acompanhando aí, seja profissionalmente, seja pelos jornais, né, assim, pela imprensa, ao longo dos anos, eles seriam todos inconstitucionais porque eles transferem, né, à sociedade nova essa responsabilidade pelo passivo fiscal. Então, assim, todas essas organizações dos bancos, né, que nós tivemos, seria inconstitucional por falta de lei complementar prevendo essa possibilidade. A corrente 2.
A lei complementar permanece sendo necessária para disciplinar normas de responsabilidade tributária. O que ocorre no caso da cisão é que a lei das SAs, ela foi publicada após o advento do Código Tributário Nacional, 11 anos após, né? Código Tributário de 66, lei das SAs de 76, 10 anos após, tá? O advento da cisão, ela passou, o negócio jurídico cisão, ele passou a integrar o nosso ordenamento jurídico 10 anos após o Código Tributário Nacional. Então, não existe referência, porque no direito positivo brasileiro não existia a figura da cisão. Entretanto, o negócio jurídico de extinção e concentração, ele permanece sendo o mesmo e ele deve ser tido aí como uma mutação empresarial, como a fusão e a incorporação, e nessa medida incorporado dentro de todas as regras que regem a responsabilidade. Eu não sei se vocês se lembram, quando nós tínhamos, talvez não, né? Grande parte de vocês aqui é bem nova, mas quando nós tínhamos uma discussão se liminar em tutela antecipada, se poderia suspender a exigibilidade do crédito, não poderia. Então, existia uma divisão doutrinária e jurisprudencial grande, alguns entendendo que sim, porque era liminar, outros entendendo que não, porque não havia previsão expressa no CTN. O Judiciário consolidou dizendo, não, a tutela é um instituto processual que veio depois do CTN, então ela deve ser entendida como uma medida liminar que suspende conforme liminar no MS, na cautelar, né? E esse entendimento pacificou-se no Judiciário. A cisão está indo para esse mesmo caminho, ok? Eu trouxe para vocês aqui duas decisões em recursos especiais. Se vocês observarem, elas não são tão novas assim, uma de 2008 e outra de 2001. Então, a do ministro José Delgado, por exemplo, entendendo que, embora não prevista no rol, né, do artigo 132 do CTN, a cisão é modalidade de mutação empresarial, que está previsto também aqui nessa segunda decisão, né? E, portanto, ela submete-se ao efeito da responsabilidade tributária como qualquer outra norma. Então, em que pese não haver previsão no Código Tributário, como a lei da SA ela é posterior ao Código Tributário Nacional, e cisão é uma forma de mutação empresarial, da mesma maneira que a fusão e a incorporação, ela sujeita-se à responsabilidade por sucessão. Eu compartilho desse entendimento. Para mim, a responsabilidade tributária, no caso das reorganizações feitas por meio da cisão, e o passivo fiscal deve, sim, ser transferido para o sucessor. Já o artigo 133 do CTN, que é a segunda hipótese e que contempla aí uma maior análise da nossa parte, ele trata da responsabilidade